Graças a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 18. Eu vou ler os versículos 2, 4, 6, 7, 8, 13, 20 e 21. Vou saltando, tá? O tema desta noite é o que está gerando o nosso falar. Terça-feira passada eu falei da importância da nossa confissão baseada na palavra de Deus. Hoje eu quero falar do que está gerando a nossa fala, o nosso falar, a nossa confissão, porque o que está gerando a nossa confissão é importante, porque a nossa confissão é importante, então o que gera ela é muito importante também. Vamos lá, diz assim então a palavra do Senhor, versículo 2: o insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. Versículo 4: águas profundas são as palavras da boca do homem, e a fonte da sabedoria, ribeiros transbordantes. 6: os lábios do insensato entram na contenda, e por açoites brada a sua boca. Mas diz o 7: a boca do insensato é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. As palavras do maldizente são doces bocados que desce para o mais interior do ventre. 13: responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. 20 e 21: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Viu que provérbios maravilhosos? Vamos aprender um pouco mais a respeito do que está gerando o nosso falar. Vamos orar. Pai de amor e bendito, eu te louvo nessa hora e honro o teu nome, por saber que o Senhor vai falar a esta igreja e ao nosso coração. Ministra poderosamente a esta igreja agora, a respeito daquilo que está gerando a nossa fala, que é um fruto, que pode ser de vida ou de morte. Creio eu, que todos nós aqui nos empenhamos em trazer um fruto de vida, de vitória. Então essa palavra é muito importante para nós. Eu oro na certeza que o Senhor nos responde. Oro no poder do nome de Jesus. Para a glória de Deus eu oro. E todo o povo do Senhor que crê desta forma comigo, diga amém, amém e amém. Meus amados irmãos, minha igreja querida e povo de propriedade exclusiva de Deus. Ouça, ouça. A maior capacidade que Deus dá ao homem é ele poder pensar e expressar aquilo que ele pensa. Vou repetir. A maior capacidade que Deus dá ao homem, porque se você fizer um parâmetro de inteligência, você vai poder dizer assim, Deus parece que deu mais a um do que a outro. Não é verdade, mas você pode pensar. Agora, se nós padronizarmos todos os seres humanos, eu te digo isso aqui, que a maior capacidade que Deus nos deu é o poder que nós temos de raciocinar, de pensar segundo os seus oráculos e falarmos mediante aquilo que nós temos crido diante do Senhor. Pastor, isto é verdade? Sim, você leu os versículos básicos que eu te falei, fui saltitando para que você pudesse entender que aquilo ali é uma realidade. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua segunda carta à igreja de Coríntios, no capítulo 4, o versículo 13, ele confirma isso, ele diz, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso eu falei, eu pensei, eu acreditei, eu vivenciei isso, eu dei crédito a essa palavra, por isso que eu falei, disse o apóstolo Paulo. E ele generaliza todos nós, ele diz, também cremos, e se cremos, falamos. Então, quando eu creio, quando a palavra do Senhor vem ao meu coração, à minha mente,
Isso gera um fruto. Isso gera algo que a gente vai acreditar e que a gente vai exteriorizar. Semana passada eu disse da importância que nós temos da nossa confissão baseada nesta palavra, a palavra de Deus. Hoje eu quero dizer para você a respeito daquilo que origina isso. Porque ela não sai daqui, ó, da ponta da língua para fora, ela vem de um lugar. E o texto inicial diz que o que nós falamos, que é o fruto do nosso interior, disse a palavra, ou seja, vem de dentro, diz o 21, pode estar trazendo vida ou pode estar trazendo morte. Talvez você possa me dizer assim, mas bispo, olha só, o que eu falo é problema meu. Tudo bem, é verdade, é problema seu. Só que eu quero dizer que é problema seu com consequências, boas ou ruins. Então, o fundamento que eu trouxe para esses dias, para nós estarmos ajustando o foco, não, vou mudar a palavra, o foco é mais para a visão, ajustando a tonalidade, a voz, a fala, é para a gente poder vivenciar coisas que talvez não estamos vivendo por causa do fruto da nossa confissão. Porque em Mateus capítulo 12, o versículo 37, o Senhor fala algo muito que choca, algo muito forte. Ele diz assim, porque pelas tuas palavras, não pela palavra que foi dada na Voz do Brasil, ou num programa político, ou um professor, ou alguém, um orador frívolo, alguém falou, não, pelas tuas palavras, tu serás justificado. Ah, e Jesus diz, e também, ó, pelas tuas palavras, tu serás condenado. A mesma coisa que o sábio Salomão falou, a respeito do fruto que sai da nossa boca, que pode produzir vida ou morte, Jesus, ele vem recheando dizendo, sim, o que nós falamos pode produzir não só vida e morte, como a gente pode ser justificado por essa fala, ou a gente pode ser condenado pela mesma. Então, amados, surge uma pergunta, como que a gente pode trabalhar a nossa confissão, a nossa fala, de uma maneira que a gente venha produzir vida? É a pergunta óbvia. Se pode produzir vida ou morte, eu não vou escolher a morte. Aliás, eu vou ser mais taxativo. Para produzir a morte, é só você deixar a voz sair. Falar o que quiser falar. Agora, para produzir vida, você vai entender que precisa vir de dentro de algo gerado com excelência. Se a Bíblia diz que só falamos o que produz o nosso interior, diz Provérbios no 21. Então nós precisamos entender primeiro essa questão do interior. Porque ele diz que do coração flui, então a gente tem que entender essa questão, o que é o coração? Quando a Bíblia fala de coração, a Bíblia não está falando do órgão bombeador do sangue. A Bíblia está falando da fonte da geração dos nossos sentimentos. Isso aqui é algo tão tremendo, irmãos, tão tremendo, que Gênesis 6, versículos 5 e 6, fala algo muito interessante. Primeiro ele fala do coração do homem. Olha o que ele diz no 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Deus está falando do coração do homem. Ah, do órgão que fica bombeando? Não. Está falando daquilo que gera continuamente um desígnio mau. E isso é tão sério, tão importante, que o nosso interior, ele gera desígnios. E gera desígnios maus. Isso é tão importante que o próprio Deus, no versículo 6, também tem sentimentos e fala. Porque ele diz, então, se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. E isso lhe pesou no coração. Veja, o próprio coração de Deus se sentiu fechado. Por isso falou, não vai viver mais tanto tempo. O próprio Deus falou algo que ele sentiu no seu coração. O homem agora está vivendo de pecado em pecado. E Deus disse, não vai viver mais tanto tempo, 120 anos e ponto. Então você vê como é sério essa questão da fala, que é gerado no nosso interior. O profeta Jeremias, ele fala a respeito de que o coração produz já por natureza.
Não sei se você já leu essa passagem, grife na sua Bíblia. Jeremias 17, 9 e 10. Jeremias capítulo 17, versículos 9 e 10. Diz assim a palavra do Senhor. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Olha, não tem comparação, ele é muito enganoso. É mais do que tudo. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Às vezes me perguntam assim, nossa, quanta corrupção dos políticos. Eu falo, querido, isso é natural. O coração do homem é desesperadamente corrupto. E diz o versículo 10, eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos. Eu esquadrinho o coração, eu meço. Eu provo os pensamentos. E isto, olha agora, hein? E isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Ai, pastor, eu pensava que as coisas de fora influenciavam a mim. Não. O que vem de dentro é que nos influencia. Porque Jeremias está dizendo palavras do Senhor. E ele diz, por si só o coração já é enganoso, viu ali, e corrupto, desesperadamente corrupto. Então, o sábio Salomão nos dá um conselho de Deus a ser seguido, não é um conselho para entrar no ouvido esquerdo e sair no direito, não. É um conselho para ser seguido. Qual? Provérbios 4, versículo 23. Sobre tudo que você deve guardar, guarda a sua casa, seu carro. O que você deve guardar? O coração. O meu órgão que bate sangue? Não, estou te dizendo. Os teus sentimentos, guarda os teus sentimentos. Por quê, pastor? Ele responde, olha, porque dali procedem as fontes da vida. Dos teus sentimentos é que gera a fala que pode produzir vida ou morte. Na hora do agito, temos que nos policiar. Como é que está meu sentimento? Porque ele pode gerar vida através da minha língua ou morte. Então é algo muito sério. Pastor, entendi. Eu tenho que guardar, além de tudo que eu tenho que guardar, o meu coração, o meu interior. A sede das minhas emoções. Isso. Tá, pastor, e como é que eu faço isso? Como é que eu guardo isso? Como é que você guarda? Fácil. Romanos 12 nos explica. É uma passagem que você conhece. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Veja, primeiro ele está falando que você deve se apresentar a Deus. Se você é uma pessoa só religiosa, que bota um patuazinho, que guarda na carteira um salmo bíblico, uma pessoa que bota a Bíblia aberta na sua mesa, você pensa que isso vai mexer em alguma coisa no mundo espiritual na tua vida? Não vai mexer. Você tem que se apresentar como um sacrifício vivo, não é morto, vivo, santo, e que seja algo agradável a Deus. E como é que eu faço com que esse meu interior modifique isso tudo, pastor? Que saia os frutos, ou as ações, dos frutos das ações de coisas boas que produzam vida. O 2. O versículo 2 de Romanos 12 diz, e não vos conformeis com esse século. Tudo que você ouve aí fora, não engula, não guarde. Tudo que você ouvir, enxergar, perceber, não engula, transforme-se. Mas transformai-vos. Não é transformar o vizinho, é se transformar, é transformai-vos, é você se transformar pela renovação da vossa mente. Renova a tua mente, pense como Deus pensa. Por isso que eu digo que é importante ler a palavra de Deus, para você ter a tua mente cheia de Bíblia e só pensar como Deus pensa. Porque se você pensar como Deus pensa, você vai falar como Deus fala. Pegou aí, irmãos?
Amém? Aí ele diz que se nós fizermos isso, nós vamos experimentar o fruto da vida. Lá experimentaremos coisas boas, agradáveis e perfeitas. E isto tudo é vontade de quem? De Deus. Veja o Salmo 119. O versículo 11 diz assim: guardo no coração as tuas palavras. Teve gente hoje que já leu o jornal, já leu o gibi, já leu revista Contigo, revista de dieta, revista de sei lá o que, IOB, já leu e-mail, WhatsApp, já leu tudo, mas não leu a palavra para guardá-la no coração. Porque a Bíblia diz, se eu guardar no coração as tuas palavras, eu certamente não pecarei diante do Senhor. Então são coisas que Deus está nos ensinando. Não adianta você ler aquilo ali, achar bonito e nem guardar no teu coração. Anote na tua Bíblia e fala assim, o Salmo 119 tem um versículo aqui que é fundamental para que eu viva, cara. Para que eu produza vida, para que a minha família viva, para que todos nós vivamos. O que é guardar a palavra de Deus no meu coração? Para quê, pastor? Já te explicou o próprio salmista, para você não pecar contra o Senhor. Paulo diz isso, Filipenses 4, 8 e 9. Olha o que ele diz. Finalmente, irmãos, finalmente, o final, vamos lá. Agora vamos fechar a conta. Como? Tudo que é verdadeiro. Verdadeiro não é mentiroso, é o verdadeiro. Tudo que é respeitável. Tudo que é justo. Tudo que é puro. Tudo que é amável. Tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude ou algum louvor, seja isso que ocupe o teu pensamento, porque isso vai ficar dentro de você e quando sair, vai gerar o que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, virtude e boa fama. E tem mais coisas, pastor? Tem. 9. O que você aprende, o que você recebe, o que você ouve e o que você vê do altar da igreja. Pratica. Esse é o fundamento. Igreja não é eu entrar, vou cantar corinho. Glória, glória, aleluia. Muito bonito. Fantástico. Mas isso não mexe no teu futuro. O que mexe no teu futuro é você ouvir a palavra, é você aprender a palavra, é você receber a palavra, é você enxergar Deus na palavra e praticar. A Bíblia fala que Deus da paz será com você. Amém, amados? Se você não tem hábito de ler nem praticar o que eu falo é guardar, tá? A palavra de Deus no seu coração, você vai produzir falas que redundarão em alguma coisa muito ruim para você. Eu sou testemunha disso. Quando eu falo de morte, que a Bíblia fala gera vida ou gera morte, quando eu falo de morte, eu falo de uma expressão lógico-metafórica. Porque há muitas pessoas que estão mortas, andando, mas mortas. Já estão mortas. Pastor, mas não estão num caixão. Mas já estão mortas. Sua fala já tem os condenados, disse Jesus em Mateus. Veja 10, 28 de Mateus. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Porque tem gente que tem mais medo do que pode matar o corpo. Você tem que temer, disse Jesus, antes, aquele que pode fazer perecer no inferno os dois. O corpo, mas também a alma. Porque tem pessoas que fazem seguro para o carro, fazem seguro para casa, fazem seguro de tudo, se protege, bota cerca, bota segurança, estou ok. Não estou dizendo que é errado não, é fantástico, beleza. Só que a Bíblia diz que você tem que fazer conhecido diante de você e de todos, e principalmente do teu coração, a tua alma, ser guardada também diante do Senhor. Porque você pode ter uma casa que não caia, mas você pode ter uma vida que caia. Então entenda isso. Pode gerar vida ou pode gerar morte. Como é que eu sei, pastor, que gera vida ou gera morte? Estou te explicando. Aquilo que você se encher, aquilo que você tiver dentro do teu interior, é aquilo que vai sair de sua boca. Tiago 3, versículo 1 e 2 diz assim, ó, meus irmãos, não vos torneis muitos de vós, não todos, hein? Olha só, não são todos, eu sei que a luta é grande. Mas ele diz, não vos torneis muitos de vós, mestres? Sabemos que havemos de receber por causa disso o quê? Maior juízo.
É algo óbvio. Quem é mais dado é mais cobrado, amados. Domingo aqui, eu briguei com os irmãos. Quantos querem mais de Deus? Eu. Quem quer? Eu. Provocando. Eu. Saiba de uma coisa. Se você quer mais, terá maior juízo sobre você. Diz o versículo 2, porque todos nós tropeçamos em muitas coisas, sim. E na cidade onde nós moramos, se você não olhar para a calçada, você tropeça, cheio de buraco. Mas ele está dizendo algo muito maior. Ele disse, se alguém não tropeça no falar, presta atenção agora. Se você não tropeça, se você é perfeito no falar, a Bíblia diz que você é um varão perfeito. Você refreia tudo na sua vida, principalmente no seu corpo. Então a nossa fala, ela tem suma importância, irmão. Guarda isso que eu estou te falando hoje. Não esqueça disso. Talvez você seja uma pessoa... Esses dias estava eu e minha esposa visitando alguém, membro da nossa igreja. Ela disse assim, pastor, eu não sei porque cargas dá. De repente eu cismei de começar a xingar. Agora eu fico xingando. Eu falei, isso é fruto do que está dentro de você. Ela disse, revolta e ira. Eu falei, lógico, está saindo. Uma pessoa com revolta e ira não diz, abençoado, não tem como. Então você tem que se encher. Se encher. Domingo agora de manhã ela falou assim, você sabe que eu entendi aquilo, eu comecei a profetizar, como terça-feira o senhor falou, a palavra. E eu vou dizer para o senhor, quantos dias o senhor foi lá? Eu falei, deve ter uns 15 dias. Ela falou, nesses 15 dias eu já vi uma mudança grandiosa na minha vida. E outra, aquilo que eu tenho falado já está surtindo efeito dentro da minha casa. Eu falei, é óbvio, é o que a Bíblia está explicando para a gente aqui, amados. Então, além de ler e reter a palavra de Deus no seu coração, você necessita também de algo maior. Eu tenho a palavra no meu coração e vai sair da minha boca, mas eu tenho que ter ela casada com algo muito importante que diz lá em Mateus 4, que é estar em comunhão também com Jesus, irmãos, e em oração. Eu sei que hoje em dia os entretenimentos nos roubam o prazer de estarmos orando ao Senhor. Mas Jesus disse em Mateus 4, de 1 a 4, a seguir foi Jesus levado ao Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e noite, teve o quê? Fome. Uma pessoa com fome, ela quer o quê? Comer. Certo ou errado? Certo. Então, olha o que o Satanás fez, o tentador. Aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, o Senhor já havia dito lá no Jordão, meu filho amado, há 6 versículos atrás, meu filho amado. Satanás vem, se você é realmente o filho amado, manda que essas pedras se transformem em pão. Olha o que o Senhor responde no 4. Satanás, está escrito, não só de pão viverá o homem. Mas ele deu uma sentença aqui, Jesus, mas de toda palavra que procede da boca de Deus vive. Então, amado, se eu tiver que escolher entre algo e a palavra do Senhor, confie na palavra do Senhor. A palavra do Senhor te garante a vitória. Veja que Jesus ele usava a palavra para combater o mal. E a palavra de Deus é que produz vida a nós, irmãos. Viva a palavra de Deus, fale da palavra de Deus, profetize a palavra de Deus. Então agora você entende que quando o rei Salomão diz que a nossa boca pode produzir vida e morte, realmente pode produzir vida e morte. Então não pense que você vai sair falando qualquer coisa por aí. Não, pastor, meu problema é meu. Não, queridos. Deus vai te pedir conta, já te falei isso aqui. Se for só isso, tudo bem. Você ficaria no teu canto, mas Deus vai te pedir contas. Eclesiastes 11:9. Alegra-te, jovem, na tua juventude. Recreia teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e que agradam os teus olhos. Mas sabe, porém, de uma coisa, Deus pede contas. Amado, se é uma verdade, é que Deus pede contas. E pede mesmo. Pede. Provérbios 6, 16 a 19, falando da nossa confissão, da nossa fala, do que produz os nossos lábios, ele diz, 6 coisas o Senhor aborrece. A 7ª sua alma abomina. Primeira, olhos altivos. Depois, língua mentirosa. Depois, mãos que derramam sangue inocente. Depois, coração que trama projetos iníquos. Depois, pés que apressam a correr para o mal. 6º, testemunhas falsas que proferem mentiras. E o que Deus abomina, pastor? O que semeia contenda entre irmãos. Então guarde isso no teu coração. Não é uma coisa comum. Não, eu falei e está falado. Não, Deus pede contas.
São coisas sérias. Olha o Salmo 34, versículo 13. Refreia a tua língua do mal e refreia teus lábios de falarem o quê? Dolosamente. Tem que botar um freio. Isso aqui, o refreio, é um comparativo da época com os freios de cavalo. Botava e o cavalo parava. Você sabe que o cavalo ele é imponente. Não sei se alguém já foi da cavalaria aqui, eu conheço pessoas da cavalaria. Pastor Nathaniel, pastor Laerte foram da cavalaria. Pastor Laerte me disse, um cavalo no quartel, ele é um comandante. Se você não dominar, ele vai mandar em você, ele vai dar ordens a você. Mas ele disse, se você souber botar o freio aqui, ó, com o dedinho tu puxar, você para ele, você leva ele para onde você quiser. Agora, se você não souber dominar, ele faz um estrago. Ele disse, uma vez numa parada de 7 de setembro, o cavalo disparou, um cara em cima, o cara não conseguiu dominar, ele só parou quando bateu num ônibus e o cara entrou dentro da vidraça do ônibus, ficou preso e o cara morreu. Porque no desespero, de vez do cara esperar o bombeiro para quebrar, o cara puxou a cabeça. Na hora que puxou, pegou na jugular. Então veja, ele está falando, refreia a língua do mal, bota um freio, não deixa chegar no mal. Refreie teus lábios, não deixe falar dolosamente. O Salmo 49, versículo 3, ele diz, os meus lábios falarão sabedoria, e o meu coração terá pensamentos judiciosos. Eu saberei o que eu vou falar. Eu sei da legalidade do que eu falo, judiciosos. Eu sei da legalidade que eu estou dando nesse falar ou não. Então eu preciso entender essas coisas. Entendeu? Eu tenho uma história muito bonita para contar para você, mas eu vou deixar para contar um outro dia. Que é a história de um exemplo real, mas eu não vou contar agora porque eu quero orar com você. E minha voz hoje está muito afônica. Que é aquela história dos espias. Porque me chama muita atenção aquela história dos espias. Porque quando Deus fala assim, vá lá espiar a terra, porque a terra mana leite e mel e eu vou dar para vocês. Os espias vão e quando eles voltam para Moisés, eles voltam confessando a verdade. Eles dizem assim, ó, realmente a terra mana leite e mel. Pronto, ali já era o ponto de partida. Bem, Deus falou a verdade, então vamos tomar conta, é nossa. Mas aí, alguns se levantaram e disseram assim, não, mas eu vi os filhos de Anak lá, nós somos gafanhotos perto deles. Onde é que estava escrito que Deus disse, ou que alguém falou que eles eram gafanhotos? Tudo bem que os caras eram grandes, mas eles eram também numerosos. Então a fala é perigosa. Eu não vou ler para você agora, são bastante passagens, mas há um momento que Deus se ira e fala, Moisés, chega, porque o povo falou para mim, Moisés, não era melhor a gente dar meia volta, ir para o Egito, para voltar para lá, para morrer no cemitério de lá e continuar comendo pepino e cebola lá? Na porta da bênção, na cara do gol. Ali estava Canaã. Começava ali e parava lá de novo em Abraão, lá em cima. Mas o cara queria voltar de novo, atravessar o mar. Como é que Deus ia atravessar o mar? Deus ia abrir de novo? A murmuração. E Deus chega ao ponto de falar assim, Moisés, vou fazer um acordo com você aqui. Um acordo. Tenebroso. Eu já li isso várias vezes, mas para escrever isso aqui para você, eu te confesso que tremi. Sabe qual foi o acordo? Deus falou assim, ó, são milhões, Moisés. Só entra 2 aqui. Os 2 meninos, Josué e Caleb. Fora deles, ninguém entra. Morre tudo no deserto. O que adiantou? Viu as pragas, viu tantas coisas, viu o mar se abrir, viu o faraó morrer. E agora que Deus manda, vai, começa a tomar posse da terra. Aí o povo já começa a descrer de Deus, começa a murmurar de Moisés, reclamar da situação. Às vezes o crente faz isso. Deus tirou do mundo, Deus o abençoou, Deus mostrou de grande valia. Hoje eu falei para uma pessoa, eu falei, vem cá, quantas vezes Deus falhou com você? Ele disse assim, até hoje, nenhuma vez. Eu falei, até hoje, então hoje é hoje, não vai falhar. Não vai falhar. E amanhã, ele vai poder dizer, até hoje Deus não falhou. E não vai falhar. Eu não posso ficar, Deus fez lá, mas hoje, sei não. Amados, essa não é a nossa postura. Levanta a tua cabeça, enche o teu interior da palavra do Senhor, do querer de Deus,
busque na palavra do Senhor, busque em oração, e quando tu abrir a boca, pense, refreie, o que eu vou falar? Isso aqui não é legal. Eu vou abrir uma legalidade para isso aqui. O povo de Israel abriu uma legalidade muito grande. E foi tamanha que Deus se irou, e Moisés orou e pediu, ele falou, Moisés, nessa não. Não vou matá-los. Vou morrer pela circunstância da vida. Muitos morreram, terra se abriu, picada de cobra, muitas coisas. Mas ele declarou, Deus decretou, e quando Deus decreta, acontece. Somente Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jafané, foram os que tomaram posse da terra, porque foram os dois únicos que disseram assim, não, o Senhor disse, nós acreditamos e confessamos essa palavra. Amém, amados? Os irmãos entenderam? Guardar essa palavra no vosso coração, isso é muito sério. Do fruto dos lábios, o homem traz vida ou morte. Esperamos trazer vida sempre em nome de Jesus. Assim seja, assim disse o Senhor. Amém.